Estamos de volta, eu sou Isabela Lubrano e esse é o podcast Ler Antes de Morrer, um canal dedicado a compartilhar clássicos da literatura e nessa segunda temporada estamos lendo A Pata da Gazela. No último episódio nós vimos o perturbado Leopoldo fugir de uma festa quando da chegada de Amélia, a moça que roubou seu coração, mas que lhe causa ânsias de vômito por causa dos defeitos de seus pés. São personagens difíceis de defender, mas nós vamos continuar tentando. Então, aconchegue-se e vamos seguir no próximo capítulo. Capítulo 9. Depois daquela noite, Leopoldo viu Amélia 2 ou 3 vezes, e de todas sentiu a mesma impressão que lhe causara a presença da moça em casa de Dona Clementina. Era o mesmo desencanto, a mesma insistência de seu espírito para enxergar a formosura da donzela através de um prisma deforme e caricato. Nessas ocasiões, ele sofria diante da moça a fascinação do horrível, como o poeta sofre muitas vezes a fascinação do belo em face de um objeto desgracioso. Era então um poeta pelo avesso, um vátido monstruoso. Tinha na imaginação um gnomo de Victor Hugo, criava Quasímodos e Gwynplaines do sexo feminino com uma fecundidade espantosa. Quando, porém, a moça desaparecia de seus olhos, operava-se em seu espírito completa mutação. Esquecia completamente o Alejão para só lembrar a linda e graciosa figura, que poucos momentos antes sua vista repelia. Amélia ausente vingava Amélia presente. O coração do mancebo detestava tanto esta quanto adorava ainda a outra. Esse amor é um inferno, pensava ele. Tem um vício orgânico? Há de viver de dores e lágrimas, há de alimentar-se de minhas tristezas, e assim irá definhando até morrer de consunção, depois que me tiver devorado todo o coração. Que importa, servirei de pasto a este abutre? O que somos nós, afinal de contas? Uma presa? Enquanto vivos, a presa das moléstias e das paixões próprias ou alheias. Depois de mortos, a presa dos vermes ou das chamas. Com tal suposição de espírito, voltou ele dias depois à casa de Dona Clementina. Nessa noite havia uma pequena partida. Leopoldo contava, pois, encontrar Amélia. Ali estava, com efeito, vestida de escarlate e branco, e adornada com a sua graça arrebatadora. Quando o moço entrou, ela dançava com as costas voltadas para a porta e não o viu. Porém, momentos depois virou o rosto como se obedecesse a um impulso estranho e encontrou o olhar ardente de Leopoldo. A moça fez insensivelmente um movimento para afastar-se, que entretanto a aproximou da porta. Aquele olhar que a atraía ao mesmo tempo que a repelia causou-lhe um desvanecimento misturado de terror. Felizmente, a terceira figura da marca da contradança começava e a distraiu de sua emoção. Estava ela outra vez parada conversando com o par, quando sentiu um calafrio. Sem ver, reconheceu que o mancebo se aproximava, que seus lábios se abriam para dirigir-lhe a palavra. — Minha senhora, terei a honra de dançar com Vossa Excelência a seguinte quadrilha? Continham uma pergunta ou uma asseveração essas palavras? Fora impossível dizê-lo. O tom parecia mais afirmativo do que interrogativo. Porém, o olhar do mancebo esperava, se não exigia resposta. A confusão da dança permitiu a Amélia esquivar-se sem responder. Quando, terminada a quadrilha, voltou a seu lugar, ficou perplexa. Tinha ela se comprometido ou não a dançar a seguinte quadrilha com Leopoldo? Não respondera, é certo, mas recordava-se vagamente de ter feito uma leve inclinação com a cabeça. Sem dúvida, o moço vira esse movimento e o tomara por um sinal de consentimento. Quando um dos seus inúmeros admiradores vinha pedir-lhe a próxima quadrilha, ela respondia hesitando que já tinha par. Apenas o cavalheiro se afastava, arrependia-se de não o ter aceitado, rompendo assim o compromisso tácito, e ficava ansiosa por outro convite. Entretanto, novo par se apresentava, que recebia a mesma recusa.
Nesse jogo, muitas vezes repetido, passou o intervalo. O piano deu o sinal da quadrilha. Leopoldo aproximou-se de Amélia e, inclinando-se, sentiu no seu estremecer o braço tépido de Amélia. A moça não teve consciência do que se passou até o momento em que o moço a conduziu a seu lugar. Recordava-se apenas de que seu par lhe falara por muito tempo, com a voz baixa, porém palpitante de emoção. Assim fora. Passada a primeira confusão da quadrilha, Leopoldo, fitando o olhar no semblante da moça, deu expansão aos sentimentos que lhe tumultuavam dentro da alma. Com a fronte baixa e as faces cheias de rubores, Amélia parecia absorvida e reconcentrada enquanto o moço falava. Dir-se-ia que ela não ouvia. A senhora acredita, dona Amélia, na atração irresistível que impele duas almas entre si e as chama fatalmente a se unirem e absorverem uma na outra? Eu acreditava nessa força misteriosa, mas ainda não tinha chegado o momento de experimentá-la em mim, de sentir em meu ser este elo divino que prende as almas através do tempo e da matéria. Senti-o há 20 dias, quando a vi pela primeira vez, quando a senhora se revelou ao meu coração. Leopoldo referiu as emoções que sentira na ocasião de seu primeiro encontro com Amélia, a impressão que ela deixara em seu espírito, os sonhos em que se embalara sua imaginação nos dias seguintes. Tive então, continuou o mancebo com um acento profundo e comovido, tive então e depois a prova de que esse enlevo era meu ser, essa abstração de minha existência para absorver-se noutra, era a atração moral e nada mais. Via, admirava, adorava na senhora uma coisa somente, sua alma. Não sabia, ainda hoje não sei, se a mulher que eu amo é bonita para os outros. Sei que para mim é de uma beleza divina. Perdesse ela a graça e a formosura que aos outros seduz, para mim seria a mesma. Eu havia de adorá-la com o mesmo ardor. Sua alma é filha de Deus, como ele de uma magnificência imortal. É uma estrela que não tem eclipse. Leopoldo inclinou a fronte para falar quase ao ouvido da moça. Outrora julgava impossível que se amasse o horrível. Agora reconheço que tudo é possível ao amor verdadeiro, ao amor puro e imaterial. Não só reconheço, mas sinto-me capaz de nutrir uma dessas paixões mártires. Oh! Sinto-me capaz de amar o anjo, ainda mesmo encarnado em uma legião. Não sei nem o que dizer, só sei o que sentir. É a pior declaração de amor que eu já ouvi em toda a minha vida. Continuando. Leopoldo falou por muito tempo de seu amor a Amélia, sem que ela se animasse a interrompê-lo. É claro, né? A menina devia estar chocada. Desculpe, vou continuar. Aquela palavra ardente e impetuosa, embora vendada por um certo pudor da alma, a subjugava. Ela não tinha coragem nem mesmo vontade de subtrair-se à sua influência. Quando Amélia, conduzida por Leopoldo, se dirigia a uma cadeira, Dona Clementina aproximou-se. — Ah, eu queria apresentá-lo, disse a Leopoldo. Mas não teve paciência para esperar. Depois, reclinando ao ouvido de Amélia, perguntou-lhe: — E então, não lhe disse que a achava muito bonita? — Ao contrário, Dona Clementina, deu-me a entender que me acha horrível. — Ande lá! — Deveras. — É impossível! Amélia, sentando-se, evocou a lembrança de Horácio para fazer no seu espírito o paralelo entre o elegante leão e o estranho mancebo com quem acabava de dançar. Um tinha todas as prendas que seduzem a imaginação. Era formoso, trajava com esmero, conversava com muita graça. O outro não possuía nenhum desses atrativos. Seu exterior aliava simpatias. Quando falava, difundia a tristeza no espírito dos que o escutavam. A moça não concebia que se preferisse Leopoldo a Horácio e, contudo, não podia esquivar-se completamente à influência daquela imagem pálida que lhe aparecia no meio dos sonhos mais brilhantes.
Algumas meninas têm atração, né, por esse tipo meio gótico. Quando eu era adolescente, estava na moda os emos, né, que estavam sempre sofrendo, sempre com olheiras profundas e tudo mais. Só que não necessariamente eles eram uns idiotas que nem esse Leopoldo. Mas enfim, aparentemente a Amélia tá sentida. Alguma coisa, né, algum botãozinho foi apertado dentro do coração dela, sem que Leopoldo tenha feito nada para merecer, né? Mas, enfim, vamos continuar. Muitas vezes, depois de algumas horas agradáveis passadas junto do leão, quando a moça, recolhida à sua alcova, repassava na memória os doces protestos de amor que ainda lhe ressoavam ao ouvido, de repente surgia a lembrança de Leopoldo. Parecia-lhe então que da fronte do mancebo se desprendia uma sombra para anuviar seus pensamentos risonhos. Horácio, sabendo onde Amélia passava as noites em que ele não a via, mostrara desejos de frequentar a casa de Dona Clementina. A moça, porém, opôs-se. 2 razões atuaram em seu espírito. Aquela casa servia-lhe de abrigo contra a sedução que exercia em seu espírito a elegância de Horácio. Quando sentia-se vencida, fugia para ali, onde recobrava forças para resistir e domar completamente o leão, soberbo de suas conquistas passadas. Era essa uma das razões. A outra era o receio de achar-se em face dos 2 moços, repartida entre a sedução de um e a fascinação do outro. Pressentia que desse conflito resultaria alguma coisa que ela não podia definir, mas que a enchia de sustos e inquietações. Por isso, exigiu de Horácio que não fosse à casa de Dona Clementina. Costumam lá ir dessas pessoas que se ocupam em inventar novidades. Sua apresentação, Sr. Horácio, daria pretexto a algum romance. Mas por que ainda frequenta semelhante casa? Pedidos, bem sabe. Nem sempre uma pessoa se pode recusar. Mas se o senhor aparecer lá, eu deixarei de ir. Esteja tranquila. Amélia continuou a passar de vez em quando uma noite em casa de Dona Clementina. A propósito, não tinha um dia certo, e sucedeu por isso que Leopoldo desencontrou-se dela 2 vezes. Uma noite, porém, o moço perguntou-lhe: "Vem sábado?" "Talvez." Desde então, o dia escolhido era o sábado, a menos que não precedesse aviso especial da dona da casa para alguma partida. Nunca mais houve desencontro. Amélia achava sempre o mancebo no seu posto, defronte da porta para vê-la entrar. Em uma dessas noites deu-se um incidente que é preciso referir. Falava-se a respeito de uma senhora casada, a quem o marido causava sérios desgostos. Pessoa que sabia das particularidades dessa família explicava o fato à sua maneira. Ela era muito linda, o marido a adorava, casou-se por paixão. Poucos dias depois de casada, teve ela uma grave moléstia que a reduziu àquele estado. Não há paixão que resista. Com efeito, sabe ser feia. Ninguém acreditará que foi bonita, pois foi uma lindeza. Leopoldo, que ouvia calado, interveio. O marido nunca a amou. Asseguro-lhe que teve uma paixão louca. E eu afirmo-lhe que não, que ele nunca teve paixão pela mulher. O que ele adorava era unicamente a sua beleza, a forma, isso é, um acidente. O homem que ama a mulher destinada a ser a companheira de sua existência, o complemento do seu ser imperfeito, não despreza essa mulher porque a desgraça a feriu no invólucro material de sua alma. Ele pode sofrer com aquela desgraça, mas deve redobrar de amor e adoração para que nem seus olhos vejam o defeito, nem ela, a mulher amada, se lembre nunca de que o tem para ele, embora o tenha bem claro para os indiferentes. É bonito de dizer, acudiu um apreciador das mulheres formosas. Todos dizem o mesmo, mas fogem das feias, observou uma senhora idosa, talvez por experiência própria. O que eu digo, minha senhora, já o experimentei em mim mesmo, replicou Leopoldo. Ah! O mancebo cravou em Amélia um olhar eloquente e disse com uma palavra lenta e calma. É verdade, já o experimentei em mim. Por que hei de ocultá-lo? Minha alma já passou por essa dura prova e saiu triunfante.
Hoje sei que tenho forças para amar até os defeitos da mulher que Deus me destinou. Amélia perturbou-se com aquelas palavras e o olhar ardente que parecia gravá-las em sua alma. Nessa noite retirou-se pensativa, e por muito tempo a figura pálida de Leopoldo esvoaçou na penumbra de seu leito de virgem. Ai, meu Deus do céu. Bom, Leopoldo tá tentando superar, né, a sua repulsa e acabou se entregando a isso e tá tentando... O problema é a postura, gente. Agora ele decidiu que ele vai se sacrificar. Como um mártir, né, porque ele chega a se comparar com um mártir, ele vai enfrentar essa coisa horrível em nome do amor e dos sentimentos idealizados dele. Eu não sei, é aquela famosa frase, né? Você é fã ou você é hater? Eu não consigo decidir se o amor que ele sente por Amélia é verdadeiro ou se é se é cilada. Bom, encerramos o capítulo 9. Esse é um personagem que me deixa bastante confusa. Vamos ver no que vai dar tudo isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. A gente se vê no próximo capítulo. Até mais.